Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Quero falar aqui nessa manhã hoje sobre decida que tipo de pessoa você quer ser. Amém? Decida que tipo de pessoa você quer ser. Estamos fazendo um teste de transmissão aí com o Facebook. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo de 9 a 10 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Versículo 10: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, queridos? Pai, nós te damos graça, ministra, Senhor, os nossos corações para a Tua Palavra, em nome de Jesus, que cada um seja marcado pela Tua Palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor, somente seja renovado em Cristo Jesus. Amém. Então, na semana passada nós falamos sobre as duas valas e o caminho do amor, dois buracos. Então nós, estudando o texto de Gálatas capítulo 5, nós identificamos ali, Paulo, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, estou usando a NVI. Paulo, ele faz uma advertência aos irmãos aqui da Galácia: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Então, Paulo faz essa advertência aqui aos irmãos. Então, no decorrer aqui desse texto e no decorrer da nossa vida, da experiência, nós podemos observar que existem pessoas que estão nessa vala, estou chamando esse buraco, que eu falei que semana passada, representando o lado direito aqui, que é do legalismo. Ou seja, aquele tipo de pessoa que acha que pelas suas próprias obras, pelas suas, por aquilo que fazem, eles de alguma maneira pensam que podem se relacionar com Deus. Ou seja, que Jesus não é suficiente em si mesmo para nos salvar. E Paulo usa aqui a questão de que os crentes judaizantes estavam ensinando ali aquela região, aquela região da Galácia, que não adiantava apenas crer em Cristo, mas era necessária a circuncisão. Então esse é um povo, o povo da circuncisão, o povo da justiça própria, o povo do legalismo. E aí Paulo adverte, alguns versículos para frente, que agora também não usem a liberdade que vocês receberam em Cristo para dar ocasião à carne. Ou seja, aqui tem um povo do legalismo, que acha que pode se salvar, que acha que é Jesus mais alguma coisa. E Paulo fala: já que você acha que Jesus não é suficiente, se você deixar circuncidar, você vai ter que cumprir toda a lei, porque você vai decair de Cristo e estar desligado da graça. E aí tem um outro povo, então, aqui, que Paulo fala: agora também não usem da liberdade que vocês receberam para dar ocasião à carne, para fazer as vontades da carne. Aí vai falando lá na sequência do capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor. Amém, queridos? Então nós temos o time aqui da circuncisão. E aí o Paulo fala uma coisa muito interessante, que agora o que importa não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Então o que interessa agora é a fé que recebe amor e que libera amor, que manifesta amor, que anda em amor, que caminha em amor. Então, aqui tem um que se gloria nas suas próprias obras, nos seus feitos, no seu dízimo, na sua roupa, no seu ascetismo, no sentido de a sua autodisciplina em relação, para que, colocando isso como santificação, são aqueles fariseus da lei que talvez não usem mais a lei de Moisés como parâmetro,
mas agora criaram a sua própria lei, né? Sua própria código de mandamentos, de acordo com a sua própria, né? Sua própria religiosidade. Aí você fala aqui, né? Eu não sou desse time, graças a Deus. Eu não estou mais nesse time. Mas agora, o que nós observamos é que alguns vão para o outro time, o time da libertinagem. Aqueles que usam a liberdade para dar ocasião ao pecado, à carne. Ou seja, ele olha o outro e fala: que isso? Eu não sou desse povo do dízimo. Agora eu sou do povo que é avarento, não ajuda ninguém, não amo ninguém, não contribuo com ninguém, não sirvo ninguém. E Paulo nos dá ali uma vacina contra a libertinagem. Nós sermos servos uns dos outros em amor. Amém? Então isso é muito importante, né? Então a primeira vala são os legalistas, e a segunda vala são os que usam a graça para aprontar todas. A minha esposa pediu: por favor, não use a palavra sacanagem. Eu não vou usar a palavra sacanagem, porque há muita sacanagem com a minha esposa. É que eu usei semana passada porque eu queria uma palavra assim, né? Que ficasse bem claro o que eu vejo da pessoa, então. Que é esse time aqui, que usa então a graça de Deus para aprontar todas. Como se o sacrifício de Jesus, Deus falasse: ó, querido, agora você não precisa ter obra nenhuma para se salvar. Eu vou te tornar agora um diabinho na terra. Você agora não é salvo pelas obras. E eu te salvei para você realizar obras más. Ou seja, para você aprontar com a sua esposa, porque afinal de contas já está perdoado. Para você ser jovem que vive um relacionamento afetivo que não tem nada de afetivo, mas sim apenas defraudação. Quando você vê a jovem do seu lado com um pedaço de carne, um contrafilé. Ou seja, então, você imagina que Cristo, Ele te salvou para você virar um diabo na terra. Irmão, se você parar para pensar, se tirasse o diabo da terra, o mal acabaria? Não, que você se fez o próprio mal. Tem gente que ele se faz o próprio mal. Não é mais agora uma questão do diabo. O diabo continua sendo diabo. Mas agora a questão é que nós não deveríamos ser diabo para ninguém. Você se associou com aquela terça parte dos anjos que caíram. Falou: quero ser um anjinho daquele, anjinho do mal. Pergunta para o teu vizinho: você é um anjinho do mal? Tem pessoas que estão falando: ó, diabo, pode sair fora que é comigo. Sai fora que eu estou fazendo serviço aqui. Fica tranquilo. Maravilhas. Então aqui nós temos essa advertência, né? No capítulo 5, verso 13 e 14. Caros irmãos, fossem chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, ou para fazer a vontade da carne, em outras versões. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu falei agora, queridos, infelizmente, o que muitos estão fazendo é usar da liberdade para franquear a carne, para fazer as vontades da carne. O que é carne, né? Algumas traduções, né? Eles traduzem o corpo como carne. Mas carne aqui, que Paulo quer falar, as Gálatas, é tudo aquilo que é fora de Cristo. Isso é carne. Por exemplo, quando Paulo fala bem claro aqui em Gálatas capítulo 6, então, o que é carne? Então, carne não é necessariamente só algo que é ruim, e você olha e fala: isso aqui é ruim. Mas carne é tudo aquilo, por exemplo, quando eu tento me justificar pelas minhas próprias obras, isso é carne. E é uma coisa boa, eu posso estar dando uma contribuição aqui, e é obra da carne. Porque é você tentando tomar o lugar de Cristo e a glória de Cristo, achando que as suas obras são melhores que a de Cristo.
Está entendendo? Esse é o lado da carne, o lado positivo, aparentemente, que ninguém vai reclamar. Você vai contribuir aqui e ainda você, poxa, você é um parabéns. Mas é carne, tudo aquilo que é fora de Cristo. Está entendendo? Amém. Mas a carne também é algo que se manifesta como algo ruim. E Paulo dá uma definição aqui muito interessante como é que nós deveríamos viver. No capítulo 6 de Gálatas mesmo, ele fala aqui no versículo 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, propósitos que não tem nada a ver. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Ou seja, se gloriem na carne. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Então Paulo está falando o que, queridos? Que agora o que interessa e a glória dele estava só apenas na cruz. Amém? Qual que é a tua glória? Qual que é a tua alegria? Jesus. É o que ele fez por você, a tua identidade nele. Todas as outras coisas viram esterco, querido. Se você tem entendimento, o que vai valer para você no final das contas é o Evangelho. Não é a paz que o mundo te oferece, não é, mas é a paz de Deus, que é o fruto do Evangelho, que é um coração pacificado, cheio de amor, cheio de graça. Então você não se gloria mais em casa, você não se gloria mais em carro, você não se gloria em título, você não se gloria na sua profissão. Aquele que se gloria-se no Senhor. A sua identidade está no Senhor. Amém? Então, carne é tudo aquilo que é fora de Cristo. É tudo aquilo que é fora do amor. Isso é carne. Então nós devemos usar a nossa liberdade para dar o quê? Ocasião à vontade da carne, né? A carne é aquele papo furado de duas pessoas, né? Um quer ser melhor que o outro. Já viu aquela conversinha? Tem gente que quer ser até melhor do outro no sentido de ter doença. Um fala, puxa, eu tenho tantos problemas na coluna, rapaz, meu corpo inteiro está doente. Ele não quer perder nem a doença, porque ele tem mais doença que o outro. Eu já encontrei, entendeu? Ele sempre está buscando desqualificar o outro, porque ele tem que se sentir melhor diminuindo o outro. Porque ele busca o seu prazer, a sua identidade na carne. Ele vive buscando identidade em tarefas que ele faz. E quando ele não é reconhecido pela liderança nessas tarefas que faz, ele logo para de fazer, porque não está fazendo em amor. O que é liberdade? Liberdade é capacidade na graça e na verdade de poder escolher-se, deixar-se levar pelo Espírito. Agora eu posso escolher deixar que o Espírito me guie, que o Espírito me governe. Isso é liberdade, porque antes eu era escravo. Agora eu posso deixar o Espírito. Mas nós temos livre-arbítrio, irmãos. Nós temos que tomar essa decisão de deixar com que o Espírito nos governe. Porque o Espírito que realiza o bem de Deus no ser humano, conduzindo ao caminho estreito da fé entre a lei e a libertinagem, na vereda do amor. Isso que é liberdade, queridos. Em resumo, liberdade é você poder caminhar em amor. O que eu falei aqui para os irmãos 2, 3 semanas atrás? Que santificação é apenas você agora estar livre para poder amar, porque você agora tem a consciência de alguém que é amado. Santificação é você estar livre do egoísmo. Amém? Como fruto de uma consciência agora despertada pela graça de Deus, do quanto você é amado e pode agora então amar. Que antes você não podia amar. Antes você era escravo do egoísmo. Então nós temos que tomar cuidado aqui, porque a liberdade ela está dentro de um parâmetro muito próximo do legalismo aqui e da libertinagem aqui. E são poucos que vão por essa vereda, que se deixam guiar pelo Espírito, que os vai guiar
pela vereda do amor. São poucos. E essa é a maturidade, seu filho maduro. Amém? Então, viver em liberdade é uma linha fina entre cair na libertinagem e cair no legalismo. Pois tanto a lei, tanto a justiça própria, tanto o jugo aqui da servidão da lei, é um jugo. A Bíblia chama de jugo. Mas a Bíblia também chama essa vida na libertinagem, vida no pecado, de outro jugo. Então tem irmão que saiu do jugo da religião, do legalismo, e caiu no jugo da libertinagem, continua escravo. É do jugo. Agora Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nem aqui você encontra descanso para a tua alma, que você sempre está tentando fazer para merecer, e nunca tem a segurança, porque você sabe que à medida que você vai se relacionando com a lei, ela vai mostrando o quanto você é frágil, inútil, quanto suas obras são inúteis. E do outro lado você cai aqui. Ontem era mais ou menos meia-noite, eu mandei a mensagem para um rapaz. Falei, querido, o que está acontecendo com a sua vida? Falei, você está se autodestruindo. Aí ele falou assim, como se autodestruindo? Aí eu falei, conversamos outro dia, porque talvez por mensagem eu não consiga transparecer para você, transmitir para você, que eu estou preocupado e quero que você não se autodestrua. Vamos marcar um horário pessoalmente. Então tem alguns que saíram do jugo daqui e caíram no outro jugo. Sabe, queridos, tanto o legalismo quanto a libertinagem desprezam o amor do Pai e a graça do Pai. O Pai aqui forneceu uma graça, mas porque eu vivo pelas minhas próprias obras, eu desprezo essa graça, eu desprezo esse amor, eu desprezo essa bondade. E de outra maneira, quem cai na libertinagem despreza o amor do Pai e a graça do Pai. Eu vou te falar um negócio. Segundo Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26, esse aqui está pior. Se você ler lá Hebreus capítulo 10, era melhor você ter ficado aqui na lei. Porque se você cai aqui na libertinagem, você está ultrajando o Espírito da graça. Ou seja, você está dizendo que Deus te salvou, te redimiu, para você agora ser o diabinho, o anjo mau. E está fazendo isso o quê? Em nome de Jesus. Eu e o Yuri estavam conversando ontem, né? E ele disse que vai até fazer uma pregação, o evangelho do diabo. Está entendendo? Então, ou seja, aqui você está fazendo em nome de Jesus. Quando você encontra a pessoa aprontando todas, e ela fala, eu sou amado. Em outras palavras, eu estou usando o eu ser amado como provisão para mim fazer um monte de besteira na minha vida. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus, usando o sangue de Jesus, usando o perdão dos pecados, passado, presente e futuro, o ser justificado pela fé, o ser amado pelo Pai. Isso é muito sério. Isso não é liberdade. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, parte B, fala uma coisa muito interessante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual que é a conclusão de muitos? É que agora eu vou pecar mais para que eu tenha mais graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça sempre supera o pecado. Mas interessante, né, que a resposta de Paulo a esse pensamento foi muito clara. Verso 21 de Romanos 5. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6, verso 1, que é a continuação. Então, qual seria a conclusão dessa história? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Isso que eu fico vendo, os irmãos, depois de convertido,
eles ficam ressaltando a graça como provisão para que todo final de semana ele apronte todas. Faça a escadinha de latinha de cerveja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha o que Paulo fala. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Verso 7. Pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade, em Adão, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, desempregado, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Vou repetir, para que nunca mais venhamos servir ao pecado. Então, queridos, antes, aqui está no passado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, antes de você conhecer Jesus, conhecer sua graça, seu amor, abundou o pecado na sua vida. Amém? Olha que notícia maravilhosa agora. Em Cristo superabundou graça. Mas agora em Cristo a graça superabunda para que venhamos reinar sobre a carne, sobre o pecado, sobre a maldade. E para que possamos viver em amor. Então a graça agora de maneira nenhuma, Paulo fala, por favor, que pensamento é esse? Que pensamento é esse que eu vou usar a graça? Todo final de semana eu quero que superabunde graça. Então todo final de semana eu vou superabundar em pecado. Jamais esse pensamento. De maneira alguma, queridos. De maneira alguma. Amém? Então agora a graça superabunda para você superabundar em justiça, em novidade de vida, em santificação, em justiça, em amor, em paz. Amém? Amém, queridos? Está entendendo? 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler vários versículos, ele fala agora que nós temos a mesma natureza de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, em Cristo, nós recebemos tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, por causa da cobiça. Amém? Então agora nós somos participantes da natureza divina. Na natureza divina tem maldade? Tem alguma maldade em Deus? Não, então agora você é participante da mesma natureza. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, sabe que ela vai crescendo porque a salvação está sendo desenvolvida em você à medida que você cresce na consciência do Evangelho, e não cai nesse campo aqui da libertinagem, pelo contrário, vai crescendo nessa consciência de quem você é em Cristo. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, faça a pergunta dessa manhã: está crescendo essas qualidades na sua vida? Todos os dias você percebe, você tá no teu casamento está tendo mais amor, está tendo paciência, está tendo mais bondade, está tendo mais misericórdia, está tendo mais domínio próprio.
Aquelas coisas que te dominavam antes, você percebe, já não estão dominando. Agora, por causa de Cristo, você consegue refrear sua língua. Você está percebendo isso? Então significa que essa salvação está se desenvolvendo em você. Ela está crescendo em você. E é interessante, querido, se ela não cresce em nós, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, aí o texto fala aqui, ó, sejam inoperantes e improdutivos. Pessoas que não estão deixando que a salvação se desenvolva através do pleno conhecimento de Jesus, tudo isso se torna inoperante e improdutivos. Infelizmente. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Ele está esquecendo, ele só está vendo aqui o natural. Ele está esquecendo da obra de Deus na vida dele. E só está lembrando do natural, só da vida natural. E ele vive como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Porque essa salvação está se tornando improdutiva, infrutífera na sua vida. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Deixa eu perguntar para você, a salvação está consolidada em você? É possível ver o fruto do evangelho em você, que é o amor? Está consolidado isso? A maturidade em você, a maturidade no seu casamento agora, a maturidade nos seus relacionamentos, a maneira como você enxerga a vida é diferente da maneira como aquelas pessoas que não experimentaram a salvação enxergam, ou é isso aqui infrutífero e inoperante na sua vida? Irmãos, quanto mais eu conheço o evangelho, mais eu perco... Eu ia falar um termo, mas não dá. Tem uns termos que vêm, minha esposa que não gosta. E eu amo ela, não vou falar. As coisas vão perdendo a graça. Já observou como esses nossos sonhos naturais são tudo sem graça? E tão fúteis. Meu maior sonho é andar de avião. Aí você anda de avião, daqui a um pouco você fala, estou cansado de andar de avião, eu vou de carro hoje. Você amava carro, agora quer estar com saudade de pegar ônibus. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Está ligado aí? Então, querido, sabe o que nós precisamos? É assumir a nossa nova natureza pela fé. É meditarmos nisso, nessa obra consumada, no amor de Deus, na graça de Deus. Isso vai tornando essa eleição em nós consolidada no nosso coração. É impressionante, já observou algumas coisas? Nós fomos, tem algumas coisas em nós que estão no piloto automático. Por exemplo, para você o normal é reclamar. Na tua família todo mundo reclamava e para você o negócio é reclamar. Está natural. Quando você menos percebe, você está andando no piloto automático como todo mundo. Então por isso que você precisa deixar que essa salvação se desenvolva em você. Colossenses capítulo 3, hoje vamos ler muita Bíblia, tá bom? Capítulo 3, verso 1 fala sobre isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Quem ressuscitou com Cristo aqui? Amém? Aleluia. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Irmão, tem gente que o sonho da vida dele mais profundo é comprar um terreninho e construir uma casinha para ser do aluguel. Nada contra, compra sua casinha, faz ela, né? Agora, essa é a tua vida, o teu projeto de vida. Você tem um apartamento. E eles venceram por causa do apartamento. Pois vocês morreram e agora
Vocês morreram, amém? Fala para o irmão do lado, o velho homem morreu, querido. Eles não ligaram o ar-condicionado hoje? Está calor. Preste atenção. Agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, diga, Cristo é minha vida. Irmãos, quando fala lá em Romanos de transformai-vos, talvez a palavra no português não é muito legal. Ela é uma metanoia. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer? Deus, ele não faz um remendo na sua velha vida. Amém? Você chega lá com um objeto que está meio estragado e você vai levar ele para consertar. Vamos chamar esse objeto de vida. Né? Você chegou com a vida assim, relacionamento conjugal estragado, forma de lidar com o sexo estragado. Você era estragado. Aí você entrega isso para Jesus. Ele não vai fazer um conserto, vamos ver se dá para trocar a tela. Né? Se trocar a tela, pelo menos não precisa comprar um novo. Não, ele te dá uma nova vida. Amém? Você recebeu uma nova vida. Aquela vida antiga morreu com Cristo. Então na cruz você morre com Cristo. E depois você ressuscita com Cristo. Para viver em novidade de vida. Quem é essa nova vida? É o próprio Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, aparecer, chegou. Sabe, querido, essa regeneração que aconteceu no teu espírito, tocar a tua alma ao ponto de se expressar pelo teu corpo. Aí, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Fala, isso aqui é para aqueles que estão na desobediência. As quais vocês praticaram no passado. Quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E se revestiram do novo homem. Amém? Se vestiu do novo homem, isso é uma atitude de fé. Eu sou uma nova criação. Mas quando você está aqui ainda, você está achando que Deus resolveu aqui meus problemas. Ele me ama e Ele sempre está pronto a... Eu vou aprontar todo dia, Ele vai continuar, o perdão dele não muda e etc. E que é uma verdade. Mas a salvação não é para isso. Amém? Está entendendo? Então, se revestindo do novo homem, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então deixa eu falar um negócio aqui para você. Sabe o que é nascer de novo, queridos? É Deus está criando aqui novo tipo de gente. Uma nova nação. Então, quem se diz que crê no Evangelho, mas ainda está preocupado se é brasileiro, se é argentino. E o brasileiro não gosta do argentino. Argentino não gosta do brasileiro. Então eu quero que os argentinos vá tudo para o inferno. Olha lá o Diego.
Sei lá o que o Diego é, irmãos. Cada dia ele é de um lugar. Eu sei que ele é nova criação. Então, seja, presta atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Deus nos elevou agora a uma nova nação, a nação santa. Agora nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que determina essa nova nação não é o nascimento mais na carne, mas é o nascimento no Espírito. Agora, o Israel de Deus não é um território, mas todos aqueles nascidos de Cristo. Que é a igreja. Isso é ser igreja. Está entendendo que tipo de povo nós somos agora? A igreja é um povo completamente diferente. Não no sentido de alienado, mas no sentido de andar em amor, andar no novo estilo de vida, semelhante a Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Você se reveste. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Que liga as coisas perfeitamente. Você quer que as coisas se liguem perfeitamente? Elas devem estar se vinculadas pelo vínculo do amor. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Membro de um só corpo, amém, irmãos? Então preste atenção. O que tem de gente que acha que resolve o problema da sua vida é o seguinte: você encontra com o irmão está cheio de mágoa, cheio de decepção no coração. Você fala, ei, irmão, como é que tá? Não te vi mais, você sumiu. Primeira coisa que ele faz questão de afirmar: eu estou bem com Deus. Em outras palavras, aqui, isso aqui não interessa. Eu estou bem com Deus. É claro que você está bem com Deus, por causa de Jesus. Agora a questão é, esse bem que Deus fez em você, ele tem que ser provado a partir do momento que ele flui como bem para o próximo. Já vou falar um pouco mais sobre isso. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com toda a gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Amém? Está entendendo? Romanos vai nos ensinar aqui no capítulo 12 algo muito lindo. Que não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui nós estamos lendo todo o espírito do Novo Testamento, a nossa nova natureza em Cristo, que é amor. Isso aqui todo o ensino do Novo Testamento. Esse é o espírito do Evangelho, irmãos. Quem está entendendo? Eu pergunto para você que vive em confusão com as pessoas, de que espírito você é? De quem que você nasceu? Quem é seu pai? De que nação você é? Essa é a grande questão. Romanos capítulo 12, verso 9 diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Você odeia o mal? Você gosta do mal? Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se. Você tem se dedicado a esses irmãos e a outros tantos que Deus tem colocado à sua volta? E aqueles que não são irmãos também? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Verso 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor.
Amém? Sede fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Agora, o que é servir ao Senhor? Né? Eu anotei aqui uma definição. Servir a Deus é cuidar, primeiramente, bem de mim. Cuidar do meu coração. Amém? Deixar que essa salvação se desenvolva em mim. Servir a Deus é cuidar de todo ser humano como lugar santo de habitação de Deus. Servir a Deus é cuidar com amor devocional a criação, toda a criação que Ele criou. Servir a Deus é se dispor a viver em amor nesse mundo, olhando para além do DNA, de sangue, de honra, de reputação, de política, de ideologia e de religião. Servir a Deus é não ter nenhum dogma, a não ser o que Deus decidiu ser amado por mim e no meu próximo. Servir a Deus é ser sal da terra, a luz do mundo, filho de Deus, agente de Deus. Solto na terra, sem estar preso no saleiro, que assim perde o sabor e que para mais nada serve a não ser para ser pisado pelos homens. Servir a Deus é viver em amor. Você tem servido a Deus? A Bíblia está falando, sirva a Deus. Sirva a Deus. Eu estava refletindo, né? Nós temos um costume, às vezes vira piloto automático. Vira piloto automático. Na ceia nós falamos, temos uma aliança. Na próxima ceia vai ser assim. A hora que você olhar para o irmão, você vai refletir, como eu demonstrei que eu tenho aliança com esse irmão esse mês? Porque não achamos que você tem aliança. Tem aliança. Tem aliança. Preste atenção, não é na ceia para você avaliar como o seu irmão está sendo fiel à aliança. Você vai ver que isso não é nunca o padrão de Deus. Agora a questão é, você vai pensar, a Patrícia está aqui, eu vou trocar ceia com ela. Como que eu demonstrei que eu tenho aliança com a Patrícia esse mês, ou pelo menos nos últimos 2 meses, ou pelo menos no ano? Fala, né? Vamos jogar para frente, jogar no crediário, parcelar em 12 vezes, pelo menos para ver se dá uma parcelinha pequena cada mês. Está entendendo? Dá uma olhadinha para o irmão aí, como é que se você estivesse trocando a ceia com ele aí, e provavelmente se ele está perto de você, você tem alguma proximidade, algum vínculo mais profundo. Como é que você demonstrou essa aliança nesse último mês? Voltando para Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade, né? Irmãos, eu era uma pessoa muito reticente de receber alguém na minha casa, no sentido, para algumas pernoites a mais. Mas essa salvação desenvolvendo em mim, ela tem mudado isso na minha esposa, né? Nesse momento nós estamos com 2 hóspedes. Às vezes a gente coloca no grupo, né? Teve aqueles irmãos aqui de São Paulo, do Coração Missionário, nós colocamos lá no grupo. Quem poderia receber um irmão desse na sua casa? Com certeza você pensou, né? Minha casa é pequenininha, vai tirar o meu conforto. Toda vez que eu vou lá, o Yuri e a Daiane estão conosco aqui hoje, toda vez que eu vou lá, eles me honram para mim dormir na cama deles. Lá tem um banheiro dentro do quarto. E eles estavam dormindo dessa vez lá no... vou chamar de ático para brisar. E durante esse 1 ano e pouco que eles estão lá em Florianópolis, lá literalmente é uma casa missionária. Ou seja, por amor, como fruto do Evangelho, mais de 1 ano. Até os que o Yuri falou, você não volta aqui em casa mais. Semana passada estava lá. Estão lá com os filhos da Patrícia e do Emanuel, cuidando deles até dezembro agora, porque a Patrícia teve que retornar para acompanhar o tratamento do Emanuel, ajudar ele na recuperação. Agora eu pergunto, será que eu e você teremos a disposição de pegar 2 crianças que não são nossos filhos naturais e hospedar na nossa casa e cuidar deles como filho? Vai aumentar a água, vai aumentar a luz, vai aumentar a preocupação, vai aumentar tudo.
Eu temo muito que a gente resuma a ser o povo da graça a poder agora tomar uma latinha de cerveja. Na verdade, eu me sinto extremamente envergonhado de gente que pensa isso. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Aqueles que os perseguem. Eu estava lendo esses dias o texto, eu parei na hora e orei por uma mulher. O Daniel está aí, ele um ex-cliente nosso. Lembrei dela bem na hora. Ô mulherzinha que fazia mal para mim, irmãos. Aí eu orei por ela. Eu falei, Senhor, o comércio dela vai prosperar muito, Senhor. Oh, vai prosperar, Senhor. Eu orei de coração mesmo. Abençoei ela. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Né? Tem gente que só gosta de fazer amizade com gente rica, gente da grana. É ou não é? Eu conheço gente assim. Tiago capítulo 2, que eu poderia chamar o livro da prática do amor, ele fala: o que é que vocês colocam nos primeiros bancos? Os ricos, e esquecem dos pobres. Não tem gente assim, queridos? Oh, está aqui conosco o doutor hoje. Ai, doutor, que bom que você veio. Está conosco o coronel da polícia militar, Ave Maria. E daí que é coronel, querido? Paulo acabou de falar aqui aos Gálatas que interessa a cor, a nacionalidade, o emprego, o dinheiro, a conta no banco. Se a nossa glória deve ser só Cristo. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aí eu fui lá em Tiago e encontrei o que Tiago complementa, ou vamos dizer, Tiago fala sobre sabedoria. Ou seja, em Romanos fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tem uma irmã que mandou uma mensagem para mim essa semana. Cleberson, quanto mais eu penso que sei da graça, menos eu sei. Falei, mantenha o coração assim, querida. Sabe aquele irmão que vai refutar? Porque tem irmão que qualquer coisa que você cobra de comportamento, hoje ele refuta. Isso não é graça. Porque ele acha que fluir naturalmente não exige uma decisão sua. E de receber por fé a sua nova natureza. Tiago capítulo 3, verso 13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem que é sábio aqui? Que o demonstre por seu bom procedimento, já que você não é sábio. Mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição e egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Está entendendo, querido? Sabedoria é isso, meu irmão. Continuando em Romanos, capítulo 12, verso 17. Não retribua ninguém mal por mal. Eu vi um texto, uma postagem ontem, né? Perdoe. Quando você perdoa, mais ou menos assim, você deve perdoar porque você sabe, quando você está perdoando, que você está entregando na mão de Deus que é juiz. Ou seja, em outras palavras, eu ainda estou com ódio no coração e com desejo de vingança. Eu só não vou fazer, mas estou doidinho para Deus arrebentar com a pessoa. Isso não é com o Espírito de Cristo, irmãos.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, não só aos olhos de Deus, aos olhos de todos. Pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, preste atenção, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aqui que está o Evangelho. Deus tem falado no meu coração: quando será que nós vamos ser um canal para quebrar o ciclo de morte? Ciclo de inimizade. Você está esperando aquela pessoa te ligar, mas Deus está falando: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ligue você para essa pessoa. Está entendendo, irmão? Sabe por que tem casamento que nunca vai frutificar? Porque os dois estão esperando. Ela me trata mal, eu trato mal ela. Deixa eu falar para você: jamais o mal vai vencer o mal. Nós vencemos o mal com o bem. E não tem nada mais constrangedor, nada mais parecido com Jesus, do que é você fazer o bem para aquele que só te fez mal. Não tem nada mais divino do que isso. Né? A Bíblia diz em Mateus: que recompensa nós teremos de amar só aqueles que nos amam? Que recompensa que eu vou ter de só acolher na minha casa aqueles caras gente boa? Estou cansado desse povo aqui. Estou cansado. Precisamos quebrar o ciclo de morte fazendo bem, queridos. Amém? Estou terminando. Tiago fala uma coisa muito interessante. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Tiago capítulo 3, verso 10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Água doce e água amarga. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vou falar um negócio para você. Deus falou fortemente isso comigo. Quem crê que é nascido de Deus, você recebeu a mesma natureza de Deus, que é amor, diga amém. Então, pode sair maldade de você? Mas lá está saindo água amarga. Não interessa. Eu estou perguntando para mim e para você: de que fonte nós somos? De que fonte? Sabe o que eu aprendi na vida, irmãos? Tenho buscado praticar em Cristo. É que eu não tenho que reagir, eu tenho que responder. Reagir, sabe o que é? Você me bate, eu te bato. Saiu de você água amarga, de mim sai água amarga. Mas quando eu creio e essa salvação está desenvolvendo em mim, sai água amarga de você, de mim sai água doce. Porque a minha fonte é Cristo. E de Cristo não tem mal. Não pode sair o mal, de maneira alguma. Amém? Mas deixa eu falar algo para você. Quando Deus está dizendo isso para nós, Ele não está te pedindo nada que você não possa responder. E eu volto a ler o texto de 2 Pedro 1,3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Sabe, irmãos, Deus nos deu. Sabe uma coisa que mudou a minha vida?